Fala pessoal, beleza? Léo Lopes aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Interferência de Passe. E hoje, para mais um episódio do Papo de Interferência, né, o terceiro desse podcast aqui do Interferência de Passe. E claro, com mais um convidado simplesmente espetacular, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, tá? Então, mas antes da gente começar o vídeo, já deixa aqui a sua inscrição no nosso canal, curte e compartilha esses e demais vídeos, para, claro, continuar ajudando no crescimento do Interferência de Passe, beleza? Então, bora falar de NFL? Começando o terceiro episódio do Papo de Interferência, né, o podcast aqui do Interferência de Passe, e mais uma vez aqui com um convidado simplesmente absurdo, fantástico, um cara que eu sou fã, acompanho o trabalho, jornalista, né, diretamente dos canais ESPN e do canal do Toque Passe aqui no YouTube, Rafael Bellatini. Muito obrigado, de verdade, por ter topado falar comigo. Já falei pra você em off, mas é realmente uma honra ter alguém que eu acompanho e admiro, e pra falar a verdade, é tipo um modelo pra mim, pra eu que tô começando agora, né? Então eu me espelho muito em você e em outros criadores de conteúdo que já falam mais sobre a NFL há algum tempo. Então, para mim, é algo super surreal e estou muito grato por você estar aqui conversando comigo, e seja bem-vindo ao Interferência de Passe, Rafa. Pô, em primeiro lugar que não tem essa de fã, não, tá? A gente é tudo amigo aqui, não tem esse papo, nem sei lidar com isso. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço demais, eu sempre gosto de conversar, prazer, Leonardo, para bater um papo, sempre é muito bom, então eu agradeço demais. Obrigado pelas palavras, tem sempre que aceitar, agradecer, né? Mas tem essa não, eu não sou dessas pessoas de ter fã, não tem esse papo não, tá? A gente é tudo amigo, colega que fala de NFL. Pô, fico feliz, mas é de coração mesmo, é uma coisa que eu tinha que falar só pra... É admiração mesmo, pode ser colega, amigo, mas isso pra mim é algo bem real mesmo. E eu queria começar perguntando pra você, como que foi que o futebol americano e a NFL surgiram na sua vida, cara? E como que foi, assim, o começo da relação que você tem com o futebol americano? São vários momentos assim que eu fui passando, eu sou um cara dos anos 80, né? E aí, anos 90, eu assistia um pouco de Bandeirantes, via um jogo para lá e para cá, algumas coisas nos primórdios do Sport TV. Eu até cheguei a achar que era besteira da minha cabeça, mas depois eu achei um vídeo do Luiz Carlos narrando um Super Bowl, então não era. Eu lembro de ver alguns trechos, algumas coisas jogadas. Melhores momentos, coisas do tipo, e um colega falou que eu tinha que torcer pro Dallas Cowboys, estava passando um jogo na Bandeirantes, e depois em 97 um colega chega na escola, primeira semana ali de aula, com uma revista, uma Sports Illustrated, tinha ido para os Estados Unidos, voltou com uma revista e tinha um Super Bowl, que era Green Bay Packers e New England Patriots, e já tinha até acontecido o Super Bowl, a gente não fazia ideia, mas, né, na época pré-internet. E aí eu até escolhi o time dos Patriots, falei, vou torcer para esses caras, descobri depois que tinham perdido aquele Super Bowl, falei, legal, então sofrendo, vou torcer para esses caras aqui que estão sofrendo, né? Acabou virando ali o evento. E aí, acho que quando eu cheguei na faculdade, a paixão foi aumentando, porque eu encontrei mais pessoas que acompanhavam o esporte, né? A gente começou a ter mais facilidade de acompanhar o esporte, fosse pela internet, com as informações que a gente ia coletando, também a TV a cabo, passando mais jogos, a ESPN mesmo, com o Zimmerman, e eu assistia alguns jogos, e a pessoa chegava na faculdade no dia seguinte e tinha com quem conversar. Tinha um grande amigo, Paulo, tenho um grande amigo, Paulo, que a gente conversava bastante na época da faculdade. Aí começa até tentar jogar, né? Convida um aqui, ó, o pessoal tá montando um time, né? Quer participar, quer brincar também, quer entender, a gente, né? De assistir, a gente inventou de jogar e foi aprendendo ali. Pô, quando eu entrei no jornalismo esportivo, que sempre foi minha paixão, quando eu entrei na ESPN, eu falei, tem uma possibilidade de trabalhar com futebol americano, com a ESPN, e eu tô aqui dentro, eu não vou deixar passar. Estabeleci como minha meta, assim que eu entrei na ESPN, que eu falaria, que eu trabalharia com futebol americano, pô, sorte, né? Sorte, trabalho, tudo mais, conseguir realizar esse sonho de falar. O esporte, para mim, ele se mistura muito com a minha vida. Acho que se eu for pegar desde 2011 para cá, né, então já passaram de 10 anos, ele é muito mesclado, né? A vida passa a ter aquela temporada, e 2011 eu falo porque quando eu entrei na ESPN, né?
Então, já é muito grudado ali o trabalho e a rotina. Quando você começou quando você entrou na faculdade, você já tinha em mente que queria trabalhar com jornalismo esportivo, né? Mas Sim. foi sempre futebol americano ou você tinha ideia de fazer futebol, outros esportes? Não, a minha ideia inicial era futebol mesmo, né? Eu sempre, todo brasileiro cresce acompanhando o futebol é a minha primeira paixão. Aliás, eu acho que o basquete é a minha primeira paixão, mas o futebol é aquela que me dominava, eu vivia, eu sabia de cor e salteado escalação de times. Fui para o jornalismo como influenciado pelo Cartão Verde na época do Juca Kfouri, com o Trajano e com o Flávio Prado. Esse trio para mim era fenomenal, as noites de domingo eram sensacionais. E sempre pensei em trabalhar com esporte. Então falei, vou para o jornalismo, quero trabalhar, entendo de esporte, quero falar de futebol. O futebol ainda é uma paixão, ainda penso em trabalhar, gosto muito, trabalhei recentemente no UOL com futebol, mas o futebol americano se tornou algo, porque naquela época que eu fui entrar na faculdade, o futebol americano basicamente inexistia para você trabalhar. Você tinha o Zimmerman narrando o futebol americano, não era nem do Brasil, e falava-se muito pouco, né? A gente acompanhava só o conteúdo em inglês mesmo. Então, o foco era o futebol. Mas, conforme as coisas foram crescendo, foi mudando, foi abrindo espaço, e eu até tenho um certo orgulho de ter trabalhado ajudando a abrir isso, né? A colocar mais textos no ar, na ESPN mesmo, no site da ESPN, fazer mais reportagens, abrir mais contatos, fazer entrevistas com jogadores. Então eu peguei um pouquinho dessa transição. Hoje em dia o futebol americano é uma modalidade que tem, acho que, bastante atenção. Não é tanta atenção quanto o futebol, porque o futebol é o esporte número 1 do Brasil ainda, mas hoje é uma modalidade que eu acho que já tem até mais espaço do que o basquete em muitos veículos. Não, mas justamente, inclusive se você vê o sucesso que foi o jogo aqui no Brasil, que lotou a Neoquímica Arena, foi um negócio tipo, surreal. E tipo, eu perguntei isso porque comigo, por exemplo, eu entrei na faculdade e eu já tinha ideia que eu queria trabalhar com futebol americano. Eu sei como que as coisas mudam, né? Porque como o futebol americano cresceu aqui no Brasil, e isso é muito, muito bizarro. E me conta um pouco, como que é a rotina de um comentarista de NFL na ESPN e na criação de conteúdo também no Toque Passa? É desafiador, né? Acho que criar conteúdo, você levar coisas relevantes. Eu tento manter uma rotina mesmo na off-season, e a NFL ela é um esporte que ela é desafiador, porque ela tem essa off-season longa, né? Você acaba o Super Bowl em fevereiro e vai ter jogo de novo lá em setembro. Então você tem que se manter. A NFL fez um bom trabalho, e eu percebo isso já com os tempos de Toque Passa, já são 6 anos de canal. Hoje você tem mais eventos da NFL ao longo dos meses em que não tem jogo, né? Então você tem o Combine, depois você vai para Free Agency, aí você tem o Draft, aí começam os camps, né? E aí depois você já tem o camp oficial, tem o mês de junho ainda que é um pouquinho morto, sai o calendário ali no final do mês de maio, junho tanto quanto ruim, mas ainda assim é mais fácil produzir conteúdo nesse período. Durante a temporada é uma loucura, né? A gente é difícil viver. Eu tô sentindo na pele pela primeira vez isso. Então, O canal é novo, o canal é justamente para o meu projeto de conclusão de curso, né? E aí eu tô tentando me adequar, mas é bem exaustivo, assim, eu tô gostando. É muito legal, mas é uma loucura mesmo. É prazeroso porque a gente fala do que a gente gosta e é legal trocar essa ideia, né? Ter essa conversa de bater o papo, você solta a sua opinião, vem os comentários e você argumenta, às vezes fazem a sua cabeça e você muda de opinião, mas é uma discussão legal e é difícil parar, né? Porque você tem, então, por exemplo, os domingos. Vou começar a semana acho que é o melhor momento de começar é a quarta-feira. Quarta-feira é a minha folga. Eu faço uma live na terça-feira, mas na quarta-feira eu prefiro dar uma descansada. E aí na quinta-feira eu já tenho que preparar o conteúdo já, porque vai começar a semana, faço live, faço conteúdo e já começo a estudar, né? A terça-feira ali, terça para quarta-feira já sai a escala, eu sei o jogo que eu vou fazer na ESPN no final de semana e eu começo a estudar. Então eu gosto de ouvir podcast, eu gosto de assistir
programas da TV americana, programas regionais, né? Inclusive a imprensa regional, acho que ela é muito importante, ela vive mais ali o time, para você entender aquele detalhe, a torcida está pegando no pé do treinador de tight ends, entendeu? Você não vai encontrar isso na grande mídia, porque ninguém vai focar tão assim, absurdamente num detalhe. E aí na sexta-feira, conteúdo de novo, porque já teve jogo na quinta-feira à noite, então é assistir, pegar os detalhes e fazer um vídeo, seguir estudando, porque o estudo ele começa na quinta-feira e vai direto. Sábado ainda você tem o college, que dá para trazer um compromisso a mais, você tem que começar a ficar de olho nos caras para o futuro, por mais que ainda seja bem embrionário, acho que qualquer análise feita no sábado, ela é difícil de você levar lá para o mês de março e para abril, na época do draft, né, muda muita coisa. E aí, domingo é jogo, né? E quando você comenta um jogo, mas você produz conteúdo, eu tenho aqui na minha mesa, eu estou olhando contigo com o computador, a câmera aqui na frente, mas tem uma tela maior aqui do meu lado, então eu estou comentando o jogo aqui, tem um tablet aqui do lado que eu estou assistindo, eu coloco o Red Zone, tem a televisão e tem mais um outro aparelho que eu fico assistindo outros jogos ao mesmo tempo enquanto comento um, porque a gente já tem que pensar na produção de conteúdo para segunda-feira, né? Tem que assistir todos os jogos, você tem que saber, assim, não é nos mínimos detalhes, mas você tem que assistir o condensado, aquele jogo em 40 minutos. O Red Zone fica passando, você vai pegando o que está acontecendo, para ficar atento o que é. Segunda-feira, acordar cedo e falar, ficar de olho porque tem repercussão, e ainda tem jogo, e tem repercussão do que rolou no final de semana. Então o time que perdeu está em crise, time que ganhou está bem, mas às vezes não ganhou, não passou aquela confiança toda, você tem que ficar atento nos detalhes. Tem jogo segunda-feira, terça-feira de manhã, mais vídeo, live para fazer aquele rescaldo, aquele repercute, e pronto, você encerra uma semana. Ainda tem repercussão, você dá uma relaxadinha mais ou menos, porque na quarta-feira os treinamentos já são no campo, então tem jogador que se machucou no domingo e aí vai sair no scout que ele está fora, que ele está, não treinou, né? Esse aqui está com problema, talvez vá para o jogo, não, já começa a outra semana. Então é um ritmo muito intenso. Quando falam de aumentar a temporada para 18 semanas, né, 18 jogos, 19 semanas, é muito dinheiro para a NFL, é bom para a gente também que produz conteúdo, que está na ESPN, porque também traz, né, movimenta mais, só que ao mesmo tempo é uma semaninha a mais. Para o jogador é pesado, toma uma pancada todo dia, né? Mas ele tem uma massagem ali, a gente não tem massagem nenhuma, né? Cara. Não, fora quando sai notícia... Fora quando sai notícia de demissão de treinador, demissão de coordenador ofensivo, e aí teve Esse ano, para você ter uma ideia, eu fui para o Brasil para acompanhar o jogo e eu acertei minha viagem de volta, né? Estou morando em Portugal e fui acertar minha viagem de volta. Eu falei assim, vou colocar numa terça-feira. Terça-feira é bom, porque não vai ter saído da escala ainda, não vou precisar estudar para o final de semana. Eu mudo a minha live e terça-feira já coloco o vídeo pela manhã e viajo tranquilo. Quarta-feira seria minha folga, dá tempo de me adaptar. Assim que eu saí de casa, consegui uma internet, descobri que tinha mandado embora o Robert Saleh na equipe dos Jets. Totalmente inesperado, começo de temporada, e aí você está produzindo conteúdo, você tem que correr atrás. Então, grava no aeroporto, sobe do jeito que dá, bota no ar com a qualidade que não é a que você gosta de fazer, mas tem que colocar, porque em primeiro lugar é a informação. Não, tá certo. E uma coisa que eu queria que você me contasse, ainda mais que a gente falou sobre o Jogo do Brasil, você já fez cobertura, já presenciou vários jogos ao vivo aqui no Brasil, já foi em Super Bowl. Eu queria que você me contasse como que é a experiência, porque eu, infelizmente, não consegui no Jogo do Brasil, ainda tenho um grande sonho de ver o jogo. Eu queria muito ir para Seattle, porque eu sou torcedor do Seahawks, queria muito ir ver o jogo do Seahawks lá também, espero que um dia eu consiga. E me conta um pouquinho como que é a experiência, tanto de trabalhar, fazer a cobertura, e de assistir mesmo como um apaixonado pelo futebol americano. É engraçado porque são sensações diferentes, né? Você dificilmente, quando você está trabalhando, você aproveita de certa forma, né, o jogo, porque é muita loucura, você tem que fazer muita coisa. E é engraçado porque eu estive em 5 Super Bowls. Eu acho que eu aproveitei mais um dos Super Bowls, o do Arizona, né? Porque eu acho que eu estava com um pouco menos de trabalho.
né? Mas vamos lá, eu já fui em jogo nos Estados Unidos, fui em jogo na Inglaterra, fui em jogo na Alemanha, jogo no Brasil da NFL. Cada um tem a sua particularidade, é uma coisa diferente. O Brasil, para mim, ele vai ter um lugar muito especial no meu coração sempre, porque foi legal para ter um contato com quem consome o nosso conteúdo. Então, por exemplo, eu estava acostumado a ir para a Alemanha, ia para a Inglaterra, estava nos Estados Unidos, filmar a abertura do portão, é muito legal, você vê as pessoas chegando, comemorando, mas você é mais uma pessoa que está passando por lá. Né? No Brasil, não. No Brasil é legal andar e você vê todo o pessoal que acompanhou o seu trabalho, que assiste ESPN, que assiste o Toque Passa, um quer vir conversar contigo, quer falar, um vem pedir uma foto, nem sei lidar com isso, mas vem pedir, é uma coisa diferente, é uma sensação legal, e de estar num lugar que eu frequentei tanto, né, como corintiano no estádio, e ver isso daqui. Aquele momento, quando anunciaram que a NFL vinha para o Brasil, eu fiquei muito contente, claro, fiquei, né, felizão, fui fazer vídeo, e aí eu comecei a receber mensagens de gente falando assim, pô, você faz parte disso, né, a NFL tá aqui por conta dos produtores de conteúdo, por conta dos jornalistas que sempre deram atenção e que ajudaram a crescer essa paixão do esporte, né, inclusive o meu canal, eu não gosto de fechar conteúdo, porque eu quero conteúdo aberto para todo mundo ter acesso àquela mesma informação, porque eu acho que a gente ainda está num momento de angariar conhecedores do esporte, né? Por mais que a gente já tenha uma galera que entende demais, mas a gente está na hora de trazer gente para acompanhar o futebol americano do que propriamente na hora de especificar alguma coisa, né? Mas a Super Bowl é uma coisa diferente, completamente fora do comum, né? Super Bowl é uma coisa... Fui no primeiro em 2014, em Nova York, e é uma coisa que era muito grande, né? Ali você tinha Peyton Manning na minha frente, eu tinha assistido um jogo de futebol americano na minha vida, e o segundo jogo meu era um Super Bowl. Tinha o Russell Wilson, foi o Broncos e Seattle Seahawks. Esse eu lembro bem. Então, eu tava lá. E é até engraçado, porque aí você tem uns acessos. Eu estava acostumado com o futebol brasileiro, que você não tem acesso a ninguém. Semana de jogo, nossa, eu fui assessor de imprensa na Ponte Preta, você não tinha acesso a ninguém, você não podia conversar, fecha todo mundo, limitadíssimo. E lá não. Então, na segunda-feira já estava tudo aberto, você podia falar com todos os jogadores, com todo mundo de comissão técnica. No dia seguinte, de novo, você podia falar com 10 pessoas, depois, de novo, todo mundo liberado. Então, eu conversava com o Russell Wilson, cheguei a conversar com o Brandon Bolden por horas, assim, horas não, né, tipo, era 1 hora, mas eu fiquei sentado com ele, tendo papo com ele direto, com o Golden Tate, né, tava usando uma câmerazinha, fiquei trocando ideia com ele, Russell Wilson, que era pouca coisa ali em 2014 ainda, né, tinha pouco tempo de NFL, brincando, faz uma brincadeirinha da TV mexicana, faz uma coisa aqui, e era uma sensação completamente diferente, de você ter acesso àqueles caras que você está acostumado a ver na TV. Depois eu fui em 2018, com a ESPN, fazer cobertura da TV em Nova York, em Minneapolis, aliás, foi Patriots e Eagles, né? É outra sensação, é outra coisa, uma experiência diferente. Voltei aí em 2022, em Los Angeles, pandemia, diferente total, porque você tinha pouco acesso, mais fechado, mais restrito. Aí em 2023 e 2024 eu fui nos dois, né? Em 2023 eu consegui aproveitar um pouco mais, porque eu fui pela NFL Brasil, então no dia do jogo propriamente, meu trabalho estava fechado, né? Eu ia fazer para o meu canal apenas, mas eu não tinha nenhum compromisso maior para fazer. Então, na hora eu consegui sentar e aproveitar um pouco mais o jogo, ainda assim, da forma que jornalista aproveita, né? Fazendo anotação, assistindo a partida. Mas isso aqui, taticamente, isso aqui, porque eu vou ter que comentar depois. Não sei quanto a você, mas comigo, qualquer jogo que eu vejo, no dia de folga, se eu tiver a chance de abrir uma cerveja para assistir o jogo, eu assisto o jogo e falo assim, tá, e anoto. Não, mas tá certo. Ainda mais a gente que produz conteúdo sobre o jogo, então não tem como não ser de outro jeito, né? Não tem como. Assim, a gente falou um pouquinho sobre essa intensidade que é trabalhar quando a temporada tá rolando. Fora isso, quais são os desafios de você fazer parte de uma transmissão na ESPN, o conteúdo também no YouTube?
A gente tem um desafio que a gente está sendo avaliado o tempo inteiro, né? A gente está avaliado pelo principal ponto, que é o consumidor, quem está assistindo ali. Então você tem que estar preparado, você tem que estar atento para a informação que vai acontecer, você não pode ser pego de surpresa. Transmissão no Brasil ela é mais complicada que a transmissão nos Estados Unidos, porque lá a gente surfa na deles. Então, no final de semana passado, por exemplo, eu fiz o jogo do Steelers contra os Commanders, e eu sabia do Dan Quinn com o... Separei a historinha. Dan Quinn e o Mike Tomlin trabalharam juntos em 94, em William & Mary, na faculdade. O Tomlin era jogador de defesa de secundária e o Dan Quinn já era coordenador, auxiliar de alguma coisa lá da comissão técnica. E no ano seguinte, os dois saíram juntos para ir para o Instituto da Marinha, em Virgínia, trabalharam juntos já em comissão técnica. Eu tinha essa curiosidade de colocar os dois técnicos, já trabalharam juntos, já um foi treinador do outro, né? Estava separado. De repente, na transmissão, apareceram as fotos deles ali e começaram a comentar. Eu não sabia que naquele momento seria. Então, se eu não tivesse aquela informação, eu ia ser pego de surpresa, ia passar um vídeo na transmissão que a gente não ia saber direito o que estava rolando, ia ficar chato, né? Sim. Então você tem que estar muito bem preparado, porque você tem que entrar naquela história. Tem uma dificuldade maior que eu acho ainda no futebol americano, ainda no Brasil, que a gente vive um momento em que nós temos especialistas, nós temos pessoas que entendem muito do jogo, ao mesmo tempo que a gente tem que atrair público ainda, né? Essa parte de cultivar o fã do futebol americano. Então, adequar a linguagem que você vai fazer uma transmissão, ela é complicada. Tem hora que não adianta eu falar assim, o time entrou com um pacote 1-2 e a defesa estava no cover 3, porque, ok, um pessoal vai conseguir entender e vai achar ótimo. Um pessoal vai olhar e falar assim, cara, esse esporte não dá, eu não consigo acompanhar isso, né? É muita pancada e uns termos em inglês que eu não entendo, entendeu? Então você tem que simplificar, ao mesmo tempo não pode ser chato, porque a gente vive esse momento. A transmissão do futebol, ela também tem essa dificuldade, só que o futebol já é algo que pertence mais à nossa cultura. Ainda tá mais acostumado, veio desde pequeno... Mas mesmo assim, a gente acostuma. Tem gente que não gosta quando o comentarista fala assim, o pessoal tá jogando com 2 linhas de 4, o cara fala, que 2 linhas de 4? Na minha época não era isso. Então tem esse meu papo, né? Sim, a gente vive uma situação que é diferente só, porque geralmente o pessoal mais das antigas do futebol não gostam do tatiquês, né? Eles gostam mais do jogo jogado ali e acabou. A gente é o contrário, quem acompanha há mais tempo o futebol americano, ele não quer ouvir a mesma história, ele não quer ouvir, ele quer aprofundado. E na hora de você trazer alguém, se você aprofundar, a pessoa não vai entender nada, cara. Eu faço teste às vezes com os meus pais, com a minha esposa mesmo. Eu vou lá e falo alguma coisa, se não fizer ideia, esquece que não vai adiantar no ar, não vai funcionar. Não, mas eu entendo que a minha esposa, né, ela não gosta muito de esporte. E ela gosta muito da Taylor Swift. E agora, os dois mundos, os dois estão se colidindo ali. Aí eu tô tentando trazer ela um pouquinho, assim... Mas ainda é complicado porque ela não é muito fã. Não recomendo, mas na minha lua de mel, primeira vez que eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, né? E aí eu falei, vou assistir um jogo de futebol americano. Né? Era novembro, tinha um jogo de Thanksgiving, dos Jets contra os Bengals numa quinta-feira à noite, tava 0 graus, chovendo em Nova York, eu levei a minha mulher, lua de mel, ela foi assistir Mark Sanchez e Carson Palmer se enfrentando. O casamento perdurou, então tá tudo bem. E uma outra coisa que eu queria saber, ainda mais, continuando essa parte dos desafios, ainda mais como você é uma pessoa que, querendo ou não, nas transmissões, no conteúdo, você dá muita opinião, não só você, quanto qualquer criador. Como que você lida com aquelas pessoas, às vezes deve aparecer, que tudo bem discordar, mas acabam pesando um pouco, digamos assim, para não falar outra coisa? Não, tem gente que falta com respeito mesmo. Eu já me importei muito mais. Eu me importava, tem uma questão do like no YouTube, né?
que você fica olhando, e aí tinha lá 200 curtidas, um dislike. Eu falava, por que esse cara não gostou? Eu me importava muito mais com essa pessoa que não gostou com relação a outra. Hoje em dia eu já nem olho lá, tem o percentual de quantas curtidas, mas eu não faço ideia de quem gostou, quem não gostou. Se não gostou, parabéns. Até porque eu não gosto de muita coisa que eu assisto, né? E eu não gosto e só não gosto. Eu saio fora. A pessoa deixar o like ou dislike, pro algoritmo do YouTube vale a mesma coisa, então ótimo, deixa lá. Se gostar e se não gostar, tanto faz. Quando o cara vai pro comentário um pouco mais pesado, eu costumava bloquear, né? Aí eu percebi que muita gente tinha isso como um troféu, você nas redes sociais. Olha só, eu fui bloqueado, ele não aguentou. Então dá para você silenciar. Ou então eu respondo, né? Tem alguns comentários que chegam, ainda bem, vou falar para você, eu até bater na madeira, mas nessa temporada eu estou sentindo muito menos desse hate corrosivo, né? Essa coisa mais tóxica nos comentários. Então tem gente que tem discordado, tem gente que acha que o comentarista brasileiro fala isso, enquanto você vê cada absurdo dos Estados Unidos também, né? Se não concorda com ele é um absurdo, mas não tem partido por uma ignorância que em outros anos já tiveram. Esse ano está um pouco menos tóxico. Eu trabalhei com o Juca Kfouri no blog dele, e eu lembro as primeiras vezes que eu escrevi pro blog, veio crítica, né? Eu até falei, pô, cara aqui não gostou, né? E aí o Juca falou uma coisa e é verdade. Ele falou assim, olha, na época, sei lá, tinha 100 mil acessos por dia, né? Tinha 1000 comentários, então já era 1%. E esses 1%, ele falou, a maioria tá para criticar, né? Então, você vai pegar dos 1000 comentários, tem 3, 4 te xingando. E daí? Né? Sempre vai ter. Então, eu acho que a melhor forma é deixar para lá, absorver algumas coisas, que algumas críticas são muito válidas. Acho que a crítica, mesmo quando ela passa do ponto, tem alguns comentários que você fala assim, tá certo, isso aqui eu posso dosar. Né? O cara errou no adjetivo, mas a mensagem tem alguma coisa que eu vou aproveitar. Então eu aproveito muito do que criticam e ignora, né? Porque tem gente que tá lá por vários motivos. Tem alguns que fazem porque acham que ele seria melhor, porque ele seria um comentarista mais interessante. Aí cada um vai lidar do seu jeito. Justo. Eu pergunto isso muito mais também porque é uma forma de eu pegar aí uns conselhos, sabe? Tô começando agora já. Porque vai vir. Então. A crítica é inevitável, porque a gente tem que dar opinião, né? E a nossa opinião nem sempre ela é o que o outro quer ouvir. E as pessoas xingam por conta disso. Eu sempre ouvia a opinião e falava, discordo, concordo, né? Não vai mudar. Até porque eu deixo bem claro, em primeiro lugar, a minha opinião, ela não tem influência no resultado do time. Então eu faço os palpites. Eu falei que os Ravens vão perder para os Steelers. Eu duvido que o pessoal dos Ravens vai falar assim, putz, o Rafael falou que a gente vai perder, então, cara, estamos derrotados. Já vou entrar derrotado, porque o Rafael falou lá no Toque Passa que eu vou perder. Então, né? Então eu não vou influenciar, né? Ou então não vai ter lá o Harbaugh pregando o jornal. Olha aqui, o Rafael falou, então vai entrar com mais garra, porque olha só, não vai rolar desse jeito. Se eu brigar com a imagem, se eu virar e falar para você que a equipe do Detroit Lions é um time enganador, que é um time que é de mentira, que esse ataque não é nada bom, quem está fazendo papel de idiota sou eu, né? Porque tá todo mundo vendo. Então, a minha opinião, ela não vai influenciar e eu não vou brigar com a imagem. É realmente o que eu penso, né? Porque você está falando isso porque você é anti. Não, tem time que eu torço contra, né? O lado torcedor me faria torcer contra. Eu acho que hoje eu tenho muito menos lado torcedor, mas eu torceria contra. Só que eu vejo, o cara tá jogando bem, eu vou falar que tá jogando mal? Pra quê? O que bota comida na minha mesa é a minha opinião, é a qualidade do que eu falei, a minha credibilidade. Se eu começar a ter esse personagem, talvez até faça sucesso, porque hoje em dia personagem faz sucesso, mas não vai mudar. Só vou passar o papel de ridículo. Justo. Rafa, vamos entrar um pouquinho agora na temporada pra gente fechar, tá? Na sua opinião, até aqui a gente teve 10
10 semanas, né? Hoje vai ter o Thursday Night Football, o papo vai pro ar na quarta. Mas até aqui, na sua opinião, qual foi a maior decepção e a maior surpresa positiva da temporada? Pode ser time, pode ser jogador. Eu acho que decepção eu colocaria a equipe do New York Jets. Sabia. Né? Acho que a gente esperava bastante coisa dos Jets. Acho que os outros estão mais ou menos dentro do que eu esperava que jogassem. Acho que os 49ers estão um pouquinho atrás, mas você consegue justificar com a lesão, né? Perde McCaffrey, é normal o rebote depois de perder o Super Bowl. Os times geralmente têm esse problema. Agora, a equipe dos Jets, para mim, é inexplicável. Era um ano de muita urgência, né, para esse time funcionar. Porque o ano passado era o ano de teste, de ensaio geral, para esse ano ter um brilho, né? Aí veio a lesão, colocou a urgência nessa temporada, e o Aaron Rodgers está jogando mal, tá se portando mal. Acho que bastidores ali dos Jets é horrível, né? Mandar a técnica embora também foi inexplicável. Então é um time bagunçado. Os Jets tinham uma chance de ouro. Conversava agora há pouco, né, com o Chiodini ainda, né? Os Jets, quando fazem tudo errado, dá errado. E quando fazem tudo certo, dá errado. Então dá sempre esse detalhe aqui. Eu acho que os Jets são a grande decepção do ano. A surpresa, para mim, positiva, não é a equipe dos Cardinals, está jogando muito bem, mas para mim não é surpresa. Eu tinha apontado os Cardinals como um time que podia chegar nos playoffs. Eu acho que eu fiquei a equipe do Washington Commanders. Eu não esperava esse começo tão bom, interessante, né? Acho que não acreditava tanto assim no Jayden Daniels, e avaliar quarterback calouro é muito difícil, né? Porque é outro esporte, college de futebol é outro esporte, e tá fazendo um futebol americano legal de se ver. Tem problemas na defesa, talvez esse time fique curto em um voo mais alto, né? E talvez seja um problema, porque também nada garante que foi bem esse ano, vai ser bom o ano que vem também, mas está nesse ano me surpreendendo positivamente. O trabalho do Dan Quinn era um cara que eu achava que era melhor ele ficar só como coordenador, né? Porque como head coach não gostei muito do trabalho dele. Ainda juntou-se ao Cliff Kingsbury, que eu tenho muitos questionamentos depois do trabalho ruim na equipe dos Cardinals, mas está indo bem. Então, positivamente, a minha surpresa positiva é a equipe do Commanders. Não, é engraçado porque assim, né, quando eu tava preparando o script aqui da conversa, aí eu tava anotando, eu falei, quer saber, eu vou anotar também as minhas opiniões. A gente colocou as mesmas coisas. A gente tinha eu acompanho você, né, já falei, a gente tinha uma expectativa muito parecida com os Jets. Um dos vídeos do canal que eu fiz da prévia, eu também coloquei os Jets como campeões da AFC Leste. Sim. O meu time de fantasy tem o Garrett Wilson, o Breece Hall e a defesa dos Jets. Minha sorte... O Garrett Wilson foi um cara que eu peguei porque eu falei, não, ele vai conseguir. Eu tinha certeza que o Davante Adams ia aparecer por lá, mas eu achava que o Garrett Wilson ia estar muito bem e o Adams ia ser um complemento, né? Eu sabia que ele ia sair dos Raiders, estava muito na cara. Para mim, os Raiders não são surpresa, eu esperava justamente isso. Os Saints, a mesma coisa, surpreenderam nas 2 primeiras semanas, mas o resto é o que eu imaginava mesmo. Agora os Jets... Que decepção. Nossa, mesmo. Sim, e a sorte nessa questão do fantasy é que o Garrett Wilson ainda consegue pontuar. Porque, às vezes ele tem uns 70 jardas, vai dar tipo uns 10 pontos. Agora, a defesa dos Jets, eu tive muita sorte porque, acho que foi na 3ª semana, eu tava no waivers vendo, e tinha lá a defesa dos Vikings. Eu falei, quer saber? Não vou nem pensar 2 vezes. E o Commanders também é um time que me surpreendeu bastante. Vou ser sincero, eu não acompanho tanto o college football ainda, eu quero muito conseguir ter esse costume de acompanhar mais, justamente para conseguir ter um argumento melhor, para mas é difícil também, viu? Também não vai te garantir nada, porque no college football tem quarterback, vai lá e bate recorde de passos para touchdown, mas tem que olhar o schedule dele, o calendário às vezes é um calendário tão fraco, e aí chega o jogo grande e não consegue, então é difícil também, é outro esporte. Você tem elencos no college football que são de mais de 100 jogadores, são mais de 100 equipes que estão jogando. Então, quando você vai pegar, quem vai chegar na NFL, que é bom mesmo, é a nata da nata, né? Então, o cara vai lá e brilha no college, mas está lançando contra um cara que vai ser jornalista, um cara que vai ser contador, um cara que vai ser, com outras profissões. O cara tá lá jogando só para ter a bolsa mesmo, mas nem tem pretensões de NFL. Sim. Então, e aí quando surgiu o draft, draftaram o Jayden Daniels, aí eu até pensei, falei, nossa, tipo, eu vejo muito as opiniões das pessoas, nossa, ele realmente parece ter, tipo, tudo que é necessário para ser um bom quarterback
mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha e, cara, ele tá jogando bem. Eu acho que o último jogo dele talvez não tenha sido o mais espetacular, né? Mas ele tá indo bem. Só que eu ainda não consigo apostar no Commanders para ganhar a divisão. Porque eu sempre tive muito otimista com os Eagles. Por mais que começou aos trancos e barrancos, etc. E aí, inclusive, queria entrar agora quem você acha que são os favoritos das duas conferências e os times que você acha que podem correr ali por fora. Olha, favorito não tem como na AFC eu não apontar o Kansas City Chiefs, né? Por mais que a gente tenha alguns questionamentos sobre as vitórias deles, foi apertado, mas é um time que, né, dá um jeito de vencer e quando chega a playoff ainda a coisa fica completamente diferente, né? Acho que os Bills podem brigar, acho que os Ravens podem brigar, são duas equipes que eu vejo ali num patamar que vão conseguir dar trabalho para os Chiefs e podem vencer, porque playoff depois é outro papo. E na NFC eu fico com o Detroit Lions. Acho que é um time que está jogando o fino mesmo. Eu gosto muito desse ataque, deu uma melhora na sua defesa. Acho que os Eagles têm elenco para brigar, para atrapalhar, para sonhar alto. Né? Eu esperava muito da mudança dos coordenadores, chegada do Kellen Moore, que fizesse funcionar. Demorou algumas semanas, mas nas últimas 3 semanas eu gostei bastante. Eu acho que vai conseguir dar um trabalho. Podem brigar. Eu não sei, eu não consigo confiar tanto assim nos Packers. Eu acho que é um time que é um pouquinho inferior ao que era no ano passado, naquela empolgação toda que teve, mas sei lá, o ano passado chegou ao playoff e virou outro bicho. Assim como pode ser o São Francisco 49ers. São Francisco 49ers veio um ano inteiro brilhando e aí chegou no Super Bowl, acabou deixando a desejar, né? Não jogou tudo aquilo que a gente imaginava. Era o favorito, mas eu apostei nos Chiefs que eles dão um jeito de vencer. Esse ano não tá jogando bem, mas chegou o playoff, cara, a história muda completamente. Se eu fosse falar, pelo que eu tô vendo, o óbvio seria falar que Lions e Chiefs vão jogar o Super Bowl. Na NFL acontece o óbvio? Não, definitivamente não. Você sente também que, é uma impressão que eu tenho, que na NFC tá muito contrastante, acho que o nível do futebol do Detroit Lions com os outros times, cara. Sim, então, mas que ainda assim você vai poder imaginar que uma hora tropeça, porque basta um dia. Só que a qualidade do ataque, né, como você tem armas, você está tendo um Jared Goff jogando com muita consciência, até é ruim falar isso depois do jogo que ele lançou 5 interceptações, mas ele é um quarterback que está sendo muito confiável, né, e eu acho que até é interessante a gente falar de avaliação, de opinião. Eu sempre defendi que o Goff não era um cara para se descartar, né? Uhum. Quando ele foi trocado para os Lions, todo mundo falou assim, tem que draftar um quarterback. Não, dá para jogar com o Goff, dá para fazer, e o Goff está fazendo muito bem, deram um grande contrato para ele e ele está recompensando a equipe dos Lions pela confiança que fizeram com ele. Está jogando muito bem, é um time que melhorou sua defesa, tem uma das melhores mentes ofensivas, né, entre os coordenadores. O Ben Johnson faz um excelente trabalho, não é de agora, é um cara que eu espero que só decida sair mesmo para ser um head coach. Eu sei que às vezes o cavalo passa selado e você tem que pular nele, mas eu preferia que ele terminasse o trabalho dele nos Lions. Sim. Por terminar, eu entendo que pelo menos disputar um Super Bowl. Eu tô achando que esse ano vai, viu? Eu tô bem otimista com os Lions, do jeito que eles estão jogando. Eu nunca fui uma pessoa que amava o Jared Goff. Assim, eu tinha sempre minhas ressalvas, mas esse ano ele tá jogando bem. O último jogo acontece, tipo, acho que com todo quarterback vai ter um jogo assim, mal. Sim. Eu lembro até hoje daquela final de conferência entre Seahawks e Packers, depois que a gente ganhou o Super Bowl, e o Russell Wilson, ele lançou, acho que foram 4 interceptações, e aí no overtime foram 3 bolas, 3 tipo, passes profundos e virou o jogo. Foi... Que a torcida tava indo embora naquele jogo, né? Teve a recuperação de onside kick, foi... Você falou da questão do Bostic, né, que era o cara que fez a besteira lá na equipe dos Packers, era o jogador de defesa que errou no onside kick. A questão que eu acho interessante, até você falou assim, eu não gostava assim do Jared Goff. Eu acho que é um ponto importante até pra gente, produtor de conteúdo, jornalista, às vezes se despia um pouquinho de preconceitos, né? Às vezes a gente forma muito a imagem com o jogador e a gente acredita que esse cara vai ser esse cara pro resto da vida e não tem como fazer. Então, o Jared Goff era motivo de piada. Ele não consegue ler, ele se atrapalha, vem a pressão, ele acaba errando tudo. Ou então, o McAvey é grandemente, esse cara é um gênio e acabou.
o que pegavam muito no pé do Jared Goff era o Super Bowl 53, quando ele de fato passou vergonha, ele foi destruído. Mas o McVay foi destruído também. Sim. O McVay não tem vergonha nenhuma em falar que ele ligou para o Belichick e perguntar, cara, o que você fez? Porque ele não conseguia entender, né? Só que isso grudou no Jared Goff. E aí, às vezes, tem uma galera que... Isso a gente tá falando foi o quê? 2018, 19? Sim. O Super Bowl 2019. Cara, 5 anos mudam muito. Não, sem falar que, assim, o cara tá ralando todos os dias, trabalhando pra... Isso. O cara, tipo, ele já tem o talento, ele trabalha todos os dias pra conseguir se superar cada vez mais. E não é à toa Hoje que... ele é um dos melhores caras contra a pressão. Então a pressão chega, ele vai lá e queima os caras, monta o entorno dele. O futebol americano é um esporte muito coletivo e às vezes a gente tem um QB-centrismo de explicar sucessos e fracassos através apenas do quarterback. E aí imagem gruda no quarterback, é difícil tirar. Sim, sim. Não, justamente outra coisa da pressão que a gente falou, que era uma coisa que era marcante, né? Todo mundo falava, não, porque quando a pressão chega, o Jared Goff desmonta. E que não era uma coisa que acontecia. E esse ano, ele tá simplesmente dissecando quando mandam um blitz nele. E é isso, os jogadores vão evoluindo, vão trabalhando. E por isso que eu tô bastante otimista com os Lions, assim. Acho que é um time que merece estar pronto pra vencer. Vamos ver se vai realmente acontecer, né? E os times que você acha que podem disputar uma vaga de wild card? Eu acho que o wild card, os Chargers é um time que eu acho que vai conseguir beliscar um wild card, porque tem um trabalho muito bom com o Harbaugh, né? Mudou bastante a figura, como é interessante, a gente falava que tinha que mandar o Brandon Staley embora, ninguém mandava, e aí quando manda o time melhora, né? Basicamente, aliás, um elenco mais fraco do que o Staley tinha em mãos, o Harbaugh mostra que é um baita de um treinador, né? Faz um trabalho melhor. Acho que a equipe do Arizona Cardinals vai conseguir beliscar uma coisinha, né? Racionalmente, no começo da temporada, eu tinha falado que os Cowboys iam para os playoffs e os Cardinals não. Quando eu fiz a projeção, semana a semana, ainda apontando cada um dos favoritos, quem vai ganhar esse jogo e aquele, deu Cardinals nos playoffs e os Cowboys fora. Me chamaram de maluco. Lógico que eu não previa esse desmonte dos Cowboys como tá, né? Uma das decepções da temporada também. Acho que os Steelers me surpreendem positivamente, como um time que vai conseguir brigar. Eu achava que teríamos a primeira campanha negativa do Mike Tomlin, mas eu acho que vai conseguir. A parte final da temporada deles é bastante complicada, mas eu acho que vai conseguir virar ainda. Né? Eu acho que na AFC a gente vai ter Bills, os Ravens vão ganhar o Norte, Texans e Chiefs. Texans, Chiefs e Bills é quase garantido já, né? Dúvida mais ali no Norte. Vaga de wildcard, olhando aqui a AFC, eu acho que os Steelers podem levar uma vaga. Os Chargers devem beliscar a 7ª vaga, eu acho que fica entre Bengals e Broncos. Eu acho que os Broncos conseguem fazer uma coisinha ainda. Os Bengals estão jogando muito bem. O Burrow está fazendo temporada de MVP, mas não consegue ganhar jogo, né? Porque o futebol americano depende de muita coisa. Por isso que vitória não é estatística de quarterback. Na NFC, eu coloco os Eagles ganhando a divisão, os Lions também ganhando o Norte, o Sul dos Falcons e o Oeste com a equipe dos 49ers ainda. Eu também não consigo descartar os 49ers. Eu até coloco, tipo, entre aspas, como um dos favoritos para a conferência também, porque é um elenco muito bom. Sim, voltando os jogadores de lesão. Então, o McCaffrey voltando agora, acho que vai encaixar. O Brock Purdy tá fazendo uma boa temporada também. Eu acho que os Cardinals levam uma vaga de wild card, vão conseguir beliscar uma vaguinha ali ainda. Acho que os Vikings vão levar uma vaguinha e os Commanders. Né? Os Packers ficando de fora nessa história pela oscilação e pela qualidade dos outros. Eu acho que os Vikings conseguiram uma boa gordura e tem um elenco de qualidade. O Sam Darnold é um quarterback que aí já faz um jogo ruim, voltou a ser o que era. O cara teve 10 semanas, 9 jogos bons e um ruim. Aí, ruim é o padrão, hein? Os outros bons não é nada. Eu acho que os Vikings vão conseguir. Vikings e Packers podem brigar, mas eu acho que os Commanders levam uma vaga. E, infelizmente, o Tampa Bay Buccaneers também fora, porque o Baker Mayfield tá jogando bem, só que aí desfalque, nossa, né? Ele merecia, né? Porque, cara, o que ele tá jogando, mas é muito azar, né? O Mike Evans um tempo fora, o Chris Godwin temporada toda. Então, é lamentável isso aqui. Eu acho que vai ser 49ers e Cardinals nessa NFC Oeste. Justo. E para fechar,
Os prêmios individuais, você já tem os palpites, arriscaria? De meio de temporada, bom, a gente sabe que a metade final é a mais importante, né? É que conta. Mas, por enquanto, o Lamar Jackson levaria o prêmio de MVP. Eu acho que tá fazendo uma temporada incrível. O Goff pode brigar, mas o Lamar vai pro tri do MVP. E jogador ofensivo, eu fico com o Derrick Henry, pelo que tá jogando muita bola. O Saquon Barkley também é um grande candidato, mas nesse momento, acho que o prêmio tá mais na mão do Henry do que do Saquon. Difícil, talvez o Saquon, mas vou ficar com o Henry. Jogador defensivo, o McKinney, eu gosto muito do McKinney e consegue fazer uma leitura muito boa, né? Conseguindo várias interceptações, acho que é o cara que pode pintar. Quando a gente vai para calouros, difícil falar alguma coisa diferente do Jaden Daniels como calouro ofensivo, até porque o Bowers, né, que é o tight end dos Raiders, que eu gosto bastante também, vai ficar fora dos playoffs. E aí o quarterback que leva... Eu achava que o Malik Neighbors poderia ter uma chance também, mas assim, como o Daniel Jones, bastante, como quarterback, ele também não vai... Porque ele depende de alguém passar a bola para ele, então fica mais complicado, né? Então acho que o prêmio, até por ser mais de quarterback, de Daniels vai levar meio que barbada. E o Jared Verse como o calor defensivo, né? Eu gosto bastante do Verse. Aliás, a dupla, né? O Fisk e o Verse, eu acho que tem um baita no potencial. Eu tinha uma esperança tão grande no começo da temporada de olhar no final e falar, nossa, o Byron Murphy vai jogar muito, vai ser o calor defensivo do ano. Eu não acho que ele tá jogando mal, mas é que o impacto do Verse, o Keenan Mitchell tá jogando bem também. A minha aposta lá atrás era no Laiato Lato, porque o Laiato é um cara que é muito focado, eu falei, pode chegar, mas tá numa equipe dos Colts que é uma bagunça, né? Então, tudo fica uma das equipes que me decepcionou também, porque eu tinha muito otimismo com os Colts, achava que eles iam brigar com os Texans na divisão, que iam beliscar ali o wildcard, mas... eu não tinha essa expectativa, porque eu achava que eu não sou um fã do Anthony Richardson, nunca achei ele grande jogador, né, para ser draftado da forma como foi, na primeira rodada, nas primeiras piques, eu achava que não era o caso. Mas eu tinha esperança que a defesa ia fazer um bom papel e o Laiato Lato ia conseguir se destacar, conseguindo bons números, boa pressão, então eu achava que ia virar... eu comprei o hype do Anthony Richardson. A AFC Sul eu achava que os Jaguars iam dar um certo trabalhinho ali, os Texans eram grandes favoritos, mas os Jaguars iam conseguir dar um trabalho. E aqui o trabalho é só procurar quem que é o próximo treinador. O Comeback Player of the Year eu achei bem complicado ainda mais porque a gente está na metade da temporada, eu penso no Joe Burrow. Para mim é o Burrow. Nesse momento é o Burrow. É claro que vaga no playoff pode influenciar, mas acho que ninguém voltou tão bem. O Kirk Cousins é o cara? Tá, mas, cara, olha os números do Burrow, né? Aí não tem o que fazer. Aí eu acho que tem que botar a mão na consciência o jornalista e saber que não depende só do quarterback, né? Às vezes você pode fazer uma ótima temporada, ter um retorno incrível, mas não tem ninguém do seu lado. Então, eu vejo muito mais brilho no Joe Burrow do que no Kirk Cousins. Não, tá certo. E o Coach of the Year, na minha opinião, até agora eu acho que o Dan Campbell é um dos nomes mais fortes que a gente tem, né? A briga é boa, tá? Eu acho que a gente pode avaliar aqui. Dan Quinn é um cara que merece estar na disputa. O Mike Tomlin merece estar na disputa. Sim. Tá? Porque ele tá com Justin Fields e Russell Wilson, dois caras descartados ali, e o time tá vencendo. Mas, pelo conjunto da obra, o Dan Quinn merece. O próprio Andy Reid também, né? Porque a gente não pode descartar o cara tá 9-0. Mas assim, é mais do mesmo. A gente olha os Chiefs e fala assim, tá, talvez os Chiefs estejam decepcionando a gente um pouco, porque a gente esperava esse ataque mais azeitado, esse ataque jogando melhor do que tá jogando. A defesa tá bem, mas, né? Eu acho que você pode olhar para outros nomes aqui e falar assim, não, tá conseguindo fazer um bom trabalho. O McAfee mesmo, o Gannon, né? O Gannon na equipe dos Cardinals também, pegando um time que a gente não tinha muita expectativa e levando adiante. Então tem alguns bons trabalhos. O McDermott, numa entre-safra assim, dos Bills, tá mantendo a janela bem forte, bem aberta, mas acho que pelo conjunto da obra, o Dan Quinn, o Dan Campbell merece o prêmio. A dupla dos Dans, né? Porque o Dan Quinn acho que também é um nome que a gente tem que observar.
Tá certo, isso é Sim, verdade. sim, pô, o que ele tá fazendo com esse time aqui no primeiro ano, o Harbaugh também, na equipe dos Nossa, Chargers, né, sim. se conseguir, são vários nomes, tem vários times, vários caras que eu consigo justificar o merecimento, mas eu acho que o O Campbell Harbaugh é um cara que eu tô gostando de ver, porque eu sempre gostei muito do Justin Herbert como quarterback. Eu fui muito fã sempre gostei de ver ele excelente. jogar. Eu tinha um medo muito grande de acontecer com ele o que aconteceu com o Matthew Stafford no Lions. Sim, Sabe? sim. Aí eu sempre falava pros meus amigos, nossa, gente, eu acho que vai acontecer aí a Matthew Staffordização do Justin Herbert, porque o que era o Los Angeles Chargers era bizarro. E aí ele entrou. No começo eu achei que teve muito mais do que jogar aéreo, aí achei que também, tipo, não ia ajeitar tanto, muito rápido, sabe? Tipo, dar um impacto mais rápido, mas aí ele tá jogando muito bem nas últimas semanas, tô gostando de ver. Tá Também jogando aí, mesmo, quem tá? sabe, como Eu top 10 na posição, até tô gostando. E sempre fui fã também. Rafa, vou te liberar. Deu muito mais tempo do que eu falei que ia. Tranquilo. Perdão. Mas é isso, queria agradecer de novo. Muito obrigado pela oportunidade, tá? É um negócio assim, tipo, surreal pra mim, é de verdade. Você vai me ajudar muito, não só, igual eu falei, pro meu projeto, mas na faculdade e pro canal em si. Espero que você tenha gostado. Já fica o convite para uma próxima vez, se você quiser conversar de novo. Portas abertas. Estou sempre aqui. E obrigado. Falar alguma coisa? Não, quero agradecer pelo convite, acho muito legal. Desejar boa sorte também no canal, na faculdade e tudo, né? A gente sabe como é que é difícil, né? É uma profissão complicada, às vezes desvalorizada por conta dos haters, ou então de gente que acha que simplesmente é sair falando qualquer coisa. Boa sorte mesmo para ti e pintando o convite aí, é só falar, a gente tenta acertar a agenda aqui e conversa de novo. Vai ser um prazer. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu adorei esse bate-papo com o Rafa Bellatini. Foi simplesmente surreal pra mim. E espero que vocês tenham aproveitado também esse vídeo aí do começo ao fim. E por favor, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom? Curtir, compartilhar esses e os demais vídeos. E também seguir o Interferência de Passe nas redes sociais, porque você vai estar ajudando com o crescimento do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais, hein? Falou!